Pois bem, amados, dando continuidade, né, ao nosso texto que estávamos lendo em 2 Reis, capítulo 17, né, o resultado, né, dessa miscigenação, dessa mistura do povo de Israel com outros povos, né, versículo 30, né, os da Babilônia fizeram Sucote, Benote, os de Cutá fizeram Nergal, os de Amate fizeram Acima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os Sevarvitas queimavam seus filhos, né, a Adrameleque e a Anameleque. Versículo 32 diz que, mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais queimavam a favor dele nos santuários dos altos. Versículo 33, preste atenção no que esse versículo diz. De maneira que temiam o Senhor, e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Esse era o quadro do povo de Israel depois que se misturou, né? Então, aqui está a resposta, né, àquela pergunta de o porquê os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos, né? Ou como aquela mulher samaritana, quando encontrou Jesus lá no poço, né, no capítulo 4 de João, né, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, e o versículo 9, né, quando ela diz, por que tu me pedes água? Né? Porque os judeus, eles não se dão com os samaritanos. Eu sendo uma mulher samaritana, por que tu me pedes água? Né? Por que os judeus não se dão com os samaritanos? Por causa deste resultado. Porque o povo de Israel, as 10 tribos, eles se tornaram samaritanos. E quem eram os samaritanos? Era essa mistura, né? Eles foram corrompidos por essas outras nações e pelas práticas. É por isso que o texto da palavra nos diz, o apóstolo Paulo, que as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então a santificação de Israel foi corrompida. Primeiro por Jeroboão, quando dividiu as tribos e levantou bezerros para o povo adorar. E segundo, quando o reino do norte, o reino de Israel, foi misturado com outras nações através dessa estratégia da Assíria. E hoje, meus amados, o que atrapalha a nossa santificação? Visto que lá em Hebreus, e eu quero ler esse texto com você, né? Hebreus capítulo 12, versículo 14, nos diz o seguinte, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ela é um pré-requisito para a salvação, como nós já havíamos falado. Mas também, no texto que está, no contexto que está abordando o tema, o texto áureo da nossa lição, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, nos diz que Deus exige um certo afastamento, né? Quando ele fala aqui que harmonia há entre Cristo e o maligno, que comunhão há entre a luz e as trevas, que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça, que união há entre o crente e o incrédulo, né? Ele cita aqui alguns exemplos. E ele exige aqui um certo afastamento, ele exige uma certa separação, né? E além disso, no capítulo 7, versículo 1 desse mesmo livro de 2 Coríntios, diz assim: tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu achei linda essa colocação do Espírito Santo através do apóstolo Paulo, né? Aperfeiçoando a nossa santificação. Isso é, a santificação, esse processo de separação entre a gente e o mundo para podermos estar em comunhão plena com Deus, ele é um processo que pode ser aperfeiçoado, que deve ser aperfeiçoado.
E essa santificação, podendo ser aperfeiçoada, nós devemos nos fazer duas perguntas. E nós estamos indo aqui para o final da nossa ministração, da nossa lição. A primeira pergunta: o que ou quem está me atrapalhando no meu processo de santificação, no aperfeiçoamento da santificação na minha vida? O que ou quem está me atrapalhando? É uma amizade? É um relacionamento? É uma atitude? É um objeto? Tem algo no meu lar que está atrapalhando o processo da minha santificação? Tem algo no meu casamento que está atrapalhando o processo da minha santificação? Algum posicionamento eu posso estar tomando, está atrapalhando o processo da minha santificação? Né? Eu quero apresentar a vocês aqui, nesse final, dois textos, né, que são bem mais enfáticos sobre isso, em relação a esse processo da santificação. Um se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Abra sua Bíblia e procure comigo esse texto. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago é bem enfático, bem firme quanto a isso. E ele diz assim, no capítulo 4, versículo 4 do seu livro: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que está passando pela minha vida e que eu não estou entendendo que tem que haver essa separação, essa divisão, essa santidade? Eu preciso separar a minha vida do mundo. Eu não posso me associar com o mundo e querer também ser amigo de Deus. Eu não posso fazer como os samaritanos, como o povo do norte de Israel, do reino do norte, que temia ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses. Deus não aceita isso. É por isso que Deus rejeitou a tribo do norte, Deus rejeitou o reino do norte. Mas ainda tem outro texto, 1 João capítulo 2, versículo 15. 1 João 2 e 15, esse texto também é bastante conhecido, né? O apóstolo João, ele nos faz ele nos conclama. Ele diz assim, no capítulo 2, versículo 15 de 1 João, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que o Espírito Santo está falando comigo, com você, nesta aula, através desta lição, é que nós precisamos estar separados. Como diz a nossa lição, o cristão, nós temos o dever, como cristãos, de estarmos separados do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira pergunta, visto que nós podemos aperfeiçoar a santificação em nós, é: o que ou quem está me atrapalhando no meu processo, no meu aperfeiçoamento da minha santificação? E a segunda: o que ou quem está me ajudando neste meu processo? Porque o que estiver me atrapalhando, eu vou tirar tempo disso, eu vou me afastar, eu vou me separar. Mas o que estiver me ajudando, aí eu vou gastar mais tempo com essas coisas, com essas pessoas, com essa amizade, com esse relacionamento, com esta atitude. Eu vou gastar mais tempo, eu vou dar mais espaço, eu vou dar mais atenção, eu vou dar mais liberdade na minha vida a essas coisas e a essas pessoas que estão me ajudando a estar mais perto de Deus. Faça você essa pergunta e tome a atitude. Né? A nossa conclusão é essa. E eu quero ler um texto para finalizar, né? Falando de se tomar atitude. Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15, que diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor.
Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Nós estamos falando de postura, nós estamos falando de tomada de atitude, de separação. E Josué, um grande líder, ele colocou isso para o povo. Escolhei hoje a quem sirvais. A quem você está servindo? A quem você está servindo? Porque você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou serve a Mamon. E ou você vai agradar um, ou vai agradar o outro. Mas não há dualidade, não há vida dúbia. Deus não aceita isso. Então que nesta noite você possa, nesta tarde, nesta manhã, quando você estiver assistindo esta aula, você possa agora tomar uma decisão e viver uma vida separada do mundo. O que estiver te atrapalhando no processo, no aperfeiçoamento da tua santificação, tira fora. Separa. Você tem o dever de fazer isso. Mas aquilo que está te ajudando nesse processo, traz para perto. Gaste tempo, dê mais espaço na sua vida, para que Deus possa estar se alegrando com a tua vida espiritual e com a tua santificação. E assim, eu e você possamos estar prontos para o arrebatamento da igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe. Abençoe meu irmão, pastor Bruno Leandro, nessa igreja, a todos os irmãos, obreiros, a todas as pessoas que estão aí assistindo e participando desta aula. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos finalizar com uma palavra de oração. Espírito Santo de Deus, abençoa cada um de nós nessa noite, nessa tarde, nesse momento que estamos aqui ouvindo a Tua palavra. Que possamos ter sido edificados e abençoados e possamos tomar uma decisão de servir a Ti com santidade e com fidelidade, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, meus amados irmãos, em nome de Jesus.